Cadeira extensora, gurizada. Convencional, natural, normal na sala de musculação. Qual academia que não tem uma cadeira extensora? Agora, a galera me enviou esse vídeo aí, que é uma cadeira extensora diferentona, né? Pelo menos ela não é muito vista nas salas de musculação. E o povo, gurizada, aí me perguntou, João, tem diferença significativa? É uma máquina diferenciada? O que que a gente pode analisar dela e quais são os cuidados que nós vamos fazer? Bom, é isso que nós vamos analisar. Vamos fazer uma análise dessa máquina aí de cadeira extensora. Beleza? Vamos lá, dali. Vamos ver lá. Bom, gurizada, primeiro ponto, então, que nós temos que analisar. Nós temos alguns aspectos aqui que nós vamos ter que realmente analisar. Então, vamos para esse primeiro ponto aqui, ó. O encosto, né? Encosto vertical do banco não é ajustável. De que encosto eu estou falando, pessoal? Esse encosto aqui, ó. Esse encosto vertical do banco, que projetado com o assento do banco, forma 90 graus aqui. Nós temos um ângulo, tá? Nesta condição, nós temos um ângulo aqui, vejam bem, de 90 graus, perfeito? Por que frisar esse ponto? Isso não vale só para essa máquina aqui, não, tá? Vale para todas as outras máquinas de cadeira extensora. Serão alguns estudos, o do Larsen é o mais recente, mostrando que, quando manipulado essa inclinação para 40 graus, por exemplo, e 90 graus, tem outro estudo também, do Ferreira, mostrando, inclusive, o cara aqui, ó, praticamente deitado, na posição supina, né? Um estudo testou até os 40 graus, 90 graus, 40 graus, considerando aqui com a horizontal, e outro 0 grau com a horizontal, com o plano aqui, né? E verificou, principalmente nesse estudo do Larson, que o reto femoral é impactado. Quanto mais inclinado aqui até os 40 graus, deste ponto, vem, inclina até este ponto, o reto femoral apresentou um grau de hipertrofia maior. Não que na outra posição não tenha apresentado, apresentou também, mas aqui, com esse grau de inclinação, com o tronco mais para trás, formando um ângulo diferenciado, né? O que que nós temos que entender? Que o ângulo não é mais de 90 graus daí, é um ângulo maior, o quadril não está tão flexionado, está um menos flexionado, isso permite que o reto femoral fique mais alongado, ele teve um desempenho hipertrófico, um desempenho de hipertrofia para reto femoral melhor. Esse é um ponto, certo? Então, sugestão aí para quando vocês analisarem máquinas para adquirir para academia, em função desses estudos de hipertrofia que eu acabei de citar. Inclusive, se quiserem ver com maior detalhe, e querem que eu aborde o estudo com um pouco mais de profundidade, explicando um pouquinho da metodologia dos resultados, comenta aqui. Comentem nos comentários, que aí eu faço uma videoaula específica, uma videoaula mais de cunho científico, como tem essas videoaulas aqui. Isso aqui eu fiz videoaulas experimentais, tá? Clica aqui que tu vai dar uma olhadinha. São videoaulas de 1 hora. Pô, galera, só quem tá muito afim mesmo. E teve um povo que assistiu 1 hora de videoaula para entender a fundo como analisar os artigos. Mas um povo veio falar comigo, principalmente no Instagram e pelo direct, João, faz esse tipo de videoaula mais resumida. Beleza, fazer aí por uns 20 minutos, 25 minutos, que dá para aprofundar ainda, analisar razoavelmente bem o artigo, explicar alguns conceitos científicos do artigo, sem ser superficial, e dá para fazer isso em 25 minutos, 20 a 25 minutos. Não dá para aprofundar tanto. Então, nesse card aí, tu vai conhecer um pouco. E se tu quiseres que eu faça, então, faça essa aula resumida do artigo que mostrou maior hipertrofia do reto femoral com o banco mais inclinado, comenta aí que eu faço uma análise desse estudo do Larsen, tá ok? Bom, galera, então esse é um ponto que nós temos que analisar. Toda vez que nós vamos analisar uma cadeira extensora, verifiquem se ela tem a permissividade, né? Ela permite que nós façamos esse tipo de ajuste, colocar o banco mais para trás, desse ponto, colocar o banco mais para trás, desse ponto, colocar o banco mais para trás, fazendo uma flexão menor do quadril, o que aparenta a ciência favorecer o reto femoral, ok? Esse é um ponto, então, importante. Com relação a outros aspectos aqui da máquina, né? O que que nós podemos ver? Ó? Os demais ajustes da máquina são os convencionais. Quais os demais ajustes? Jogar o banco um pouco mais para frente, mais para trás. A resistência, deixa eu pausar um pouquinho aqui, ó. A resistência que está posicionada aqui, ela tem uma alavanca. Vamos lá para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Ela tem uma alavanca que sai do eixo aqui, vem até aqui, ó. E essa alavanca pode ser ajustada para mais longa ou mais próxima, a depender aqui do comprimento da perna do indivíduo, que é um ajuste convencional natural de todas as outras máquinas. Então, segue aí
o registro normal, né? Uma situação normal de ajuste. Assim como o ajuste do banco também, mais para frente ou mais para trás, fazendo um pequeno ajuste, dependendo aqui do comprimento de fêmur, junto com o pelve, vou ter que jogar o banco um pouquinho mais para frente, mais para trás. Sempre aqui, um detalhe importante para qualquer máquina, tá? Para qualquer máquina. Observem bem o que eu vou falar agora aqui, ó. Fica ligado. O eixo. Opa, peraí. Deixa eu pegar certinho aqui para poder mostrar para vocês, ó. O eixo mecânico da máquina tem que coincidir com o eixo anatômico do joelho. Ficar alinhado o eixo mecânico da máquina com o eixo anatômico do joelho. E a partir disso, olha bem a dica que eu estou dando aqui, hein? Já vale a tua inscrição aqui no canal e a curtida dessa videoaula. Com certeza a dica que eu vou dar agora vale a tua inscrição no canal, a divulgação do canal e vale tu metralhar um like aqui para nós. Olha só, o eixo, gurizada, vou repetir aqui de novo, tá? O eixo anatômico do joelho, ele tá aqui assim, mais ou menos, ó, certo? Ele tem que coincidir com o eixo mecânico da máquina. Então, o eixo anatômico e o eixo mecânico da máquina, eles têm que trabalharem juntos. Então, todos os ajustes que eu vou fazer, quais os ajustes, João, que tu estás falando? Esses ajustes aqui que as máquinas têm, ó. Jogar o banco mais para trás ou mais para frente, tem que ser sobre o critério do alinhamento do eixo anatômico ou eixo mecânico da máquina. Eixo anatômico do praticante e o eixo anatômico da máquina. Então, a linha aqui, alinhou aqui, tu vai ajustar o banco mais para frente ou mais para trás, vai fazer esse ajuste aqui, mais para frente ou mais para trás, e ajustou aqui, tu vai alinhar a resistência, mais para frente ou mais para trás, mais distante do joelho ou mais próximo do joelho, a depender do comprimento de perna, e aqui a depender do comprimento, principalmente de fêmur, mais pelve. Então, os ajustes que eu vou fazer na máquina convencionais, como eu coloquei aqui, ó, que são ajustes naturais que essa máquina tem, os demais ajustes aqui são convencionais, certo? E esses ajustes têm que ser feitos a partir de um critério. Qual é o critério? O critério é eixo anatômico do joelho e eixo mecânico da máquina alinhado aqui. Perfeito isso? Não esqueçam mais isso e metralhe o like aí, que eu sei que essa informação que eu te dei agora aí merece um like. Porque é a partir disso que tu vai alinhar e ajustar toda a máquina. Todos esses ajustes que nós comentamos aqui, ó, de inclinar ou não, né, que as máquinas que possuem ou não, que são raras, mas todos os ajustes são feitos a partir disso. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos seguir aqui a nossa análise, correto? Qual é o outro ponto aqui? A resistência gerada por anilhas. Bom, nós podemos ver que a resistência gerada por anilhas, isso é bom, isso é ruim. O que que é bom? Que eu não preciso. Normalmente essas máquinas são mais baratas porque elas não têm aquelas placas, né? Aqueles pilares de peso que vem adicionado junto à máquina e isso barateia a máquina. Por outro lado, eu tenho que ter uma disponibilidade de anilhas na academia bem maior se eu balizar as máquinas que eu adquiri para a academia, para o meu estúdio, com máquinas que utilizam como resistência anilhas, como é o caso dessa aqui. Eu terei que ter mais anilhas do que se eu adquirisse máquinas com placas de peso com aqueles pilares já de peso. Bom, é uma questão para verificar. Agora, essa máquina, sendo ela ofertada a resistência à extensão do joelho a partir de anilha e não de placa de peso, não tem roldano, que vocês podem ver, não tem cabo, essa é a diferença maior dessa máquina. Quem está até agora aqui na videoaula provavelmente quer ver esse tipo de análise, né? Ou tem ou que chamou mais atenção. Então, olha bem, ó, o braço de momento não se modifica pouco aqui. O que que é isso? É o braço de momento gerado por essa resistência aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui, gurizada? Eu vou parar, ó, no final da fase concêntrica, a resistência é da anilha, não é da anilha? Então, o que que nós temos aqui na resistência? Nós temos que botar um vetor aqui onde que ela está posicionado, o centro da anilha, centro de gravidade, e aqui, ó. Isso aqui é a resistência. Perfeito? Essa é a resistência que ela está verticalmente jogada para baixo. Se nós temos uma massa aqui, por exemplo, de 15 quilos, digamos que ele colocou 20 quilos, ele colocou uma anilha de 10, uma anilha de 10, ele tem 20 quilos. Então, isso é a massa. Aqui está gerando uma força que ela tem essa direção vertical e o sentido de cima para baixo, e essa é a força gravitacional, que é força é massa vezes aceleração. Então, a massa de 20 quilos vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo quadrado, eu vou arredondar para 10, para favorecer o cálculo aqui. Então, uma massa de 20 quilos vezes 10, nós temos aqui 200 newtons de força aqui, ó, certo? 200 newtons, ok? Essa é a força gerada por essas duas massas, essas duas anilhas com massas de 10 quilos, gera uma força vertical, de cima para baixo, uma força gravitacional de 200 newtons. Força é massa vezes aceleração, acabei de fazer o cálculo para vocês, arredondando a aceleração gravitacional, que é 9,81
joguei para 10. Porque o pessoal faz direto, beleza? Um outro ponto importante agora aqui na análise, o eixo rotatório da máquina está aqui, ó. Aqui onde que ela está girando. E aí, gurizada, nós conseguimos analisar e verificar a alavanca dessa máquina. A alavanca dessa máquina é essa aqui, ó. O braço de momento, tá? Melhor dizendo. Que ele tem que formar 90 graus aqui, 90 graus aqui embaixo, ó. Tem que ficar perpendicular à força aplicada. Então, esse aqui é o braço de momento. Perfeito? Quando nós vamos calcular o torque que esse maquinário gera, certo? Para flexionar o joelho, essa máquina gera um torque que vai responder aqui flexionando o joelho. O indivíduo gera um torque muscular que estende o joelho e eleva contra esses 200 newtons todo esse aparato da máquina. Perfeito? Agora, olha bem o que eu coloquei. O braço de momento da resistência, que é o que eu acabei de analisar aqui, se modifica pouco. Como é que nós vamos analisar agora? Observem aqui, ó. Finalizei a fase excêntrica. Ele vai iniciar a fase concêntrica. Ó, percebam bem, iniciou a fase concêntrica, finalizei, parei. Onde está a resistência? Vamos lá, vamos posicionar mais uma vez a resistência. Olha lá, ó, onde está? Ó. Perfeito? Aqui é o ponto. A força gravitacional de novo para baixo. Vou projetar um pouquinho mais essa resistência aqui. Ó, projetei um pouquinho do lado aqui, mas tudo bem. Para a gente pegar a ideia, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ó. Aí, garoto. Aí, alinhado lá. E agora o braço de momento, galera. O braço de momento, olha lá. Olha lá. Vou colocar um pouco mais escuro. Esse aqui, ó. Olha lá o braço de momento, ó. É um pouquinho menor. A diferença que nós temos aqui entre final da fase concêntrica e final da fase excêntrica é simplesmente essa diferencinha aqui, ó, no braço de momento. Logo, quando nós vamos calcular torque, que é a força de 200 newtons vezes o braço de momento, nós temos um braço de momento no final da fase concêntrica, o azul claro, e no final da fase excêntrica, o azul escuro. E nós percebemos que a diferença entre um e outro é simplesmente essa pequena diferença no braço de momento da máquina, que gera resistência fazendo a flexão do joelho do indivíduo. Vamos botar para rodar aqui para vocês pegarem. Então, nessa condição, é o que explica o que eu comentei aqui, ó. O que eu comentei nessa condição aqui, ó. Que o braço de momento da resistência modifica pouco, então a resistência é razoavelmente constante para o joelho. A resistência da máquina, eu estou fazendo uma análise da máquina e o torque flexor do joelho, porque a máquina faz esse movimento aqui, ó. Ela gera, pode ver, ó, quando o peso desce, veja que é a flexão do joelho. Quando o peso sobe contra a ação da gravidade, é quando ele estende o joelho. Então é um esforço, obviamente, do quadríceps que gera a elevação contra a gravidade. Então a máquina ela gera um esforço de flexão do joelho. Ela gera um movimento de flexão do joelho que o indivíduo freia excentricamente e rompe concentricamente, contrário a esse movimento. Essa força que gera a flexão do joelho, que tem que se fazer o freio excêntrico e depois se produzir a ação concêntrica, essa força ela é relativamente constante. Por quê? Porque a diferença no braço de momento entre final e início da fase concêntrica ou final e início da fase excêntrica, como queiram, ele é muito pequeno. O torque, que é a força vezes essa distância, né? Em metros, essa distância modifica muito pouco. Então, quando eu calculo o torque, vamos colocar aqui, para vocês pegarem bem, ó. Quando nós calculamos torque, torque é igual a força vezes a distância, que é essa que eu verifiquei aí, que é o braço de momento, certo? Como essa distância muda muito pouco, ó, ela modifica muito pouco, os 200 newtons que nós temos de força, já calculado, lembrando que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente já calculou isso aqui, uma massa de 20 quilos deu 200 newtons, arredondado, 200 newtons vezes a distância se modifica muito pouco. Então, isso é uma característica bem interessante dessa máquina. Embora ela não use polias CAM, que são polias específicas para tentar fazer esse ajuste aí, embora ela não use polias CAM, ela usa aqui uma forma de tentar manter uma resistência da máquina pela alavanca dela relativamente constante. Bom, agora é outra coisa nós analisarmos a posição do joelho e a ação sobre o joelho aqui. Como isso funciona no joelho, como se repercute isso no joelho. Aí é outra discussão que nós temos que fazer, analisando a resposta aqui em função do ângulo, o tendão quadricipital, o tendão patelar, aí tem que fazer uma biomecânica interna analisando aqui. Fato é que a resistência externa ela é relativamente constante. Essa é uma das características dessa máquina, e essas foram as características que mais me chamaram a atenção dessa máquina aqui, que, de novo, ela não tem o que seria o mais interessante, que é uma modificação do plano aqui
do encosto vertical da máquina para permitir fazer inclinações diferentes, já que o estudo do Larsen, como eu disse, mostrou ganhos hipertróficos, ganhos de hipertrofia muscular para reto femoral superior quando inclina um pouco mais e provavelmente está em função do músculo trabalhar mais alongado, o reto femoral como é biarticular, tá certo? Gurizada, espero ter ajudado vocês na videoaula de hoje, sempre faço as videoaulas aí na busca de ajudar. Fiz uma enquete no meu canal no Instagram, eu tenho um canal no Instagram, João Moura Tef, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar. No primeiro comentário fixado aqui, vocês vão encontrar meus livros de biomecânica. Quem tem interesse em conhecer meu material de livros de biomecânica e cinesiologia, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui. Modéstia à parte, são materiais muito bons. Acredito que vocês vão gostar bastante de estudar e compreender pelos meus livros de cinesiologia e biomecânica, tá? É, nesse link aqui, ó, como desfecho, né? Vocês vão encontrar essa série, ó. Nesse link aqui tem a série onde eu analiso outras máquinas de musculação com outros formatos para outros grupos musculares que provavelmente vai te ajudar também se tu tens interesse nessa área. Tá ok? Valeu, gurizada, muito obrigado por hoje. Tamo junto. Um abração.